Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Adriano fala e a mente expande. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neurociência cognitiva, especialista em neurociência clínica, intervenção em neuropediatria, neuropsicologia clínica. Neste episódio, eu falo sobre as mentiras que o cérebro te conta. Que tal maratonar todos os episódios desse podcast? São centenas, já estamos chegando aos 300 episódios daqui a pouco. Então é muita coisa, muita informação interessante. Que tal se programar e colocar tudo em dia? É só ir ouvindo mais de um por semana e já você consegue maratonar. E também pode colaborar muito com a gente compartilhando os episódios que você gostar e o canal com seus amigos, colegas de trabalho, familiares. Esse compartilhamento e essa divulgação, a audiência nos ajuda a continuar com o projeto cada vez com mais força. Você também pode curtir nossas redes sociais, neurociência.af, TikTok, Instagram, Facebook e Quora. E ainda tem um curso gratuito de neurociências em parceria com a Universidade Federal Fluminense. É de graça pela internet e ao vivo, você pode interagir comigo. Garanta sua vaga em curso.adrianofreitas.com. E por fim, se quiser colaborar enviando dúvidas, críticas, elogios, sugestões de temas, trocar informações, é só mandar uma mensagem lá para o nosso WhatsApp, código 229922211003. Sim, não pense que o teu cérebro não mente para você. Ele mente e mente muito. Como eu já falei, vários estímulos que a gente recebe, como da visão, audição, ele precisa muitas vezes completar porque a cena não é bem essa que a gente está assistindo, né? A nossa visão é limitada, a nossa audição é limitada, nós temos sentidos que são limitados e que o cérebro faz uso da sua lógica e de experiências passadas para ir completando e para nos dando as sensações que a gente tem, a nossa percepção da realidade ao nosso redor. Eu já falei isso em outros episódios, é só buscar lá. Mas o foco aqui não é esse. O foco é falar das nossas memórias. Que da mesma forma que os sentidos, o cérebro também nos engana, ele também completa nossas memórias. Muita gente acha que o nosso cérebro, ele registra alguma informação, registra algo que a gente viveu, algum fato, alguma situação que a gente presenciou, e que depois, ao lembrar daquilo, a gente lembra da forma que realmente foi. Negativo, tá? Imaginem que nossas memórias, elas não reproduzem exatamente o que a gente viveu. Isso não acontece. A nossa memória, ela não é reprodutiva, né? Ela não é como se fosse uma memória de computador ou uma fita de videocassete antiga ou um filme passado que a gente grava aquilo ali e depois põe para tocar e reproduz exatamente como foi gravado. Não é assim. Ela é reconstrutiva. Ou seja, a nossa memória, quando a gente lembra de algo e tem aquela sensação da cena, né, dos detalhes da cena, isso, na verdade, é uma reconstrução do nosso cérebro. Ele memoriza pontos relevantes do fato. E depois, com base em lógica, com base nas experiências, em várias outras coisas, ele pega esses pontos que ele memorizou e os une, gerando a cena. Ou seja, ele reconstrói a cena. E nessa reconstrução, algo pode vir errado. E geralmente vem. Então, alguns detalhes que a gente lembra, na verdade, não ocorreram. Alguns detalhes que a gente jura que estavam lá, que a gente tem a nítida percepção que a gente viveu, que a gente viu, que a gente ouviu, que a gente tem uma lembrança muito clara, de fato podem não ser bem essas.
A gente pode ter informações complementares sobre aquilo que foram adquiridas depois, ou informações prévias, mas que estão lá registradas essas informações. E quando a gente vivencia uma cena, ele pega os pontos relevantes daquela cena e memoriza. Quando a gente precisa lembrar e reconstrói isso, ele pode fazer uso apenas desses pontos relevantes, mas também usar esses conhecimentos prévios ou posteriores para complementar aquilo de forma lógica. E complementa e reconstrói a cena, nos dando a sensação de que realmente a gente viveu aquilo. Só que não. Tá? Então, é dificílimo a gente poder afirmar que a gente consegue lembrar 100% de tudo com detalhes de como ocorreu. Salvo coisas muito traumáticas, coisas com envolvimento emocional muito forte, talvez até se consiga lembrar com uma maior fidelidade, mas mesmo assim ainda não 100%. Imagine que as memórias, elas são reconstruídas como cenas de um filme, né? Como se ele precisasse gerar uma cena de um filme, mas ele só tivesse alguns elementos dessa cena. Ele tivesse os pontos principais, quem estava na cena, o fato principal daquela cena, algumas coisas coadjuvantes ali, mas ele não tem todos os detalhes. Então ele vai tentar recompor a sala da forma que ele achava que seria aquela sala, ou até com base em outras memórias um pouco mais focadas no ambiente, não na situação. E isso pode gerar situações onde você acha que um objeto estava lá e não estava, porque aquele objeto foi visto depois naquele ambiente com maior foco. Então ele pode misturar cenas, ele pode misturar informações para poder gerar essa memória. Aí você me pergunta, tá, mas aí você saberia que aquilo ali é algo suposto, ou que aquilo ali é algo não tão verdade. Não, porque quando ele lembra, a lembrança é de algo que ocorreu, ou seja, a tua sensação é de que aquilo ocorreu. Ou seja, ele não vai te dar essa sensação de que, estou lembrando mais ou menos. Né? Em alguns pontos você lembra vagamente, mas em outros você tem uma sensação muito nítida de que você lembrou de tudo. Só que não significa que isso tudo realmente esteja lá. Né? A sensação que você vai ter é sempre do que você lembra ser verdade, mas nem sempre o que você lembra é de fato uma verdade. E isso é um problema, né? Porque você tem, por exemplo, depoimentos em tribunais. Né? A gente tem que ter em mente que quanto mais recente a memória, maior a chance de você ter mais elementos. Então, se algo aconteceu ontem ou aconteceu hoje mais cedo, eu vou tender a ter muito mais elementos retidos nas memórias curtas, nas memórias de curta duração, e aí eu vou conseguir recompor essa cena melhor, eu vou conseguir ter mais detalhes, eu vou conseguir lembrar de mais coisas de forma fidedigna. Agora, à medida que a memória vai ficando para trás, que o tempo vai passando, o cérebro vai dando espaço para outras memórias e vai retirando aquilo que são detalhes que são mais irrelevantes. A gente vai perdendo isso vai se esmaecendo com o tempo. A gente fica com os fatos mais importantes retidos, mas a gente perde alguns elementos, vai perdendo mais elementos, mais detalhes, que depois ele vai ter mais coisas para recompor. E aí a chance da gente recompor errado é muito maior. Então, quanto mais recente, melhor, quanto mais passado, pior. E aí, quando eu falo em tribunais, é realmente o grande problema. Porque, infelizmente, a gente sabe que a justiça não é algo extremamente rápido. Né? Você não tem um processo que começa hoje e amanhã ele está sendo julgado e está se ouvindo testemunhas. Não é assim, infelizmente. E qual o risco que se corre? O risco que se corre é que em alguns tribunais você vai ouvir uma testemunha 5, 8 anos depois do fato. Qual é a chance da pessoa lembrar tudo de forma fidedigna? Pequena. Porque se passam muitos anos, muito tempo desde o fato até quando a pessoa tem que lembrar dele. Por mais que seja um fato forte, a pessoa vai lembrar do fato, vai lembrar do ocorrido, vai lembrar das pessoas, mas detalhes que às vezes são cruciais
como se uma faca estava lá, se uma faca não estava, se a pessoa estava com uma roupa de tal cor, se não estava, isso vai se perdendo e acaba o cérebro recompondo, a pessoa tendo uma sensação de que é verdade, a pessoa relatando como uma verdade e não necessariamente é. Então você pode ter depoimentos que são falsos ou são equivocados, não porque a pessoa fez isso arbitrariamente com a intenção de mentir. A pessoa pode estar lá com a melhor das intenções, com a intenção de ajudar a fazer justiça. Porém, o cérebro pode estar mentindo para ela, né? Ela pode falar que viu uma pessoa com a blusa de uma cor e, na verdade, ser de outra. E aí começa o problema, né? Você começa a ter, às vezes, uma injustiça por causa de algo que é biológico, que é neurobiológico, e não por causa de intenção. Lógico que tem gente que vai lá que vai mentir, que quer, né, livrar alguém da cadeia ou colocar alguém na cadeia. Mas, independente disso, né, mesmo as pessoas que estão lá com a intenção de realmente ajudar na justiça e fazer a coisa honesta, a coisa como tem que ser, elas, ainda assim, elas podem prestar informações falsas mesmo sem querer. Então, este é um grande problema dos tribunais. Existem pesquisas, aí no caso americanas, né, que falam que até 70% dos tribunais lidam com depoimentos que não são 100% verdade. Então, é muito complicado, né, você poder lidar com isso tudo da forma que se lida. E julgar as pessoas e as situações com base somente em lembranças é mais complicado ainda, porque o teu risco de erro vai ser altíssimo. E aí é importante dizer que a partir do momento em que o cérebro precisa recompor fatos para poder gerar a cena e gerar a lembrança, ele acaba se tornando suscetível a sugestões. Então, perguntas que induzem certas coisas, que sugerem certas coisas, podem fazer com que o cérebro confirme sem realmente aquilo ter ocorrido, pelo simples fato dele imaginar que aquela situação que foi sugerida se encaixa no que você tem para ser completado. E aí ele acaba adotando essa versão sem que realmente ela tenha ocorrido, né? Na dúvida, bom, entre eu inventar uma coisa muito absurda e que talvez não seja mesmo, e alguém está falando algo que ocorreu, que, pô, eu vendo aqui encaixa direitinho, então vou adotar isso. Ele acaba fazendo uso da informação que é sugerida para poder compor as suas memórias. Então, por isso que a coisa ainda pode ficar mais grave se você precisa lembrar de algo passado e tem alguém te fazendo uma pergunta ou te sugerindo algo sobre aquilo. Porque a chance do cérebro adotar a versão complementada pelas informações da pessoa é muito grande. E isso ainda tem uma tendência a agravamento a partir de vieses cognitivos que a gente tem. Aí a gente junta lá com os episódios falando de heurísticas e vieses cognitivos, onde a gente tem viés de confirmação, a gente tem o viés de adesão, chamado efeito manada. Então, se a gente tem uma pessoa sugerindo algo e acreditando naquele algo e a gente vendo, a gente pode adotar partes daquilo ou tudo, encaixar nas nossas memórias e fazer uma verdade. Porém, se a gente tem 2, 3, 5, 10, 100, 1000 pessoas né, falando a mesma coisa, acreditando na mesma coisa, esse aglomerado de pessoas vão dar ainda mais peso para o nosso cérebro crer que aquilo pode ser uma verdade e adotar isso como parte de nossas memórias também, completando as lacunas que ele precisa completar. Então a gente pode ter aí uma mistura da memória reconstrutivista com um viés cognitivo de adesão, por exemplo. Tanto que a gente vê alguns fatos que às vezes são equivocados e que quando a gente vê nas redes sociais ou em outros lugares, está todo mundo lembrando e contando fatos como se fossem verdades envolvendo aquilo, sendo que às vezes um cientista ou alguém que entende do assunto fala isso não é possível de ter acontecido. Né? E muitas pessoas juram que viveram, juram que viram, e cada vez mais pessoas vão aderindo a essa ideia e vai gerando uma massa que cada vez dá mais credibilidade, e aí outras pessoas em que o cérebro não lembrava bem, passa a lembrar por causa
desse pensamento coletivo. E isso é muito ruim, né? Porque você vai gerando uma onda, uma informação em massa que é totalmente equivocada muitas vezes. E aí, a grande pergunta, né? O que fazer? Né, como lidar com isso? Porque realmente pode ser uma coisa insignificante, mas pode ser algo importante que faça diferença na nossa vida ou na vida de outras pessoas e que a gente pode entrar nessa, ou por indução, ou por ir atrás da maioria, né, ou realmente por uma questão de fala e complementação. Porque ele pode usar fatos de outras pessoas, mas ele também pode usar coisas que a gente leu, coisas que a gente viu na internet. Então, nessa reconstrução de memórias, pode vir de um tudo ali. Pode vir uma memória que parcialmente é verdadeira, mas parcialmente pode ser totalmente fora do que realmente ocorreu. E aí realmente é complicado. O que a gente pode ter de dicas aí é, primeiro, nunca confiar 100% só na memória, né? A memória é uma ferramenta auxiliar, mas ela não é uma verdade absoluta, principalmente memórias passadas, memórias muito antigas, né? Então, a primeira coisa é ter um ceticismo, né? Um ceticismo saudável. A gente realmente, poxa, mas será que é isso mesmo? Eu tô lembrando, tá muito nítido, mas, sabe, e tentar se informar um pouco da época, da situação, do que ocorreu, perguntar para outras pessoas, porque às vezes os fragmentos que eu assimilei são algum tipo de fragmento que na época deu mais importância para mim, ou houve mais importância. Mas para outra pessoa que viveu a mesma coisa, os fragmentos que ela memorizou já podem ser outros, os que teve relevância para ela. Então, às vezes o fragmento dela encaixa na nossa lacuna e vice-versa. Ou seja, quanto mais pessoas conviveram com a situação, estiveram lá e que a gente puder trocar informações, mais a gente vai tentando chegar numa coisa mais verdadeira, né? Então a primeira coisa é nunca confiar 100% só na memória, por mais que você tenha a sensação de que aquilo realmente ocorreu. E segundo, é sempre que você vivenciar algo que seja importante, que você acha, olha, isso daqui vai ter que ficar na memória, isso daqui eu vou precisar relembrar isso por algum motivo, né? Mais à frente eu posso precisar dessas informações ou eu posso precisar lembrar dessa cena que aconteceu aqui. O que você faz? Anota, né? Ou num aplicativo, ou num bloco de notas de voz, ou alguma coisa escrita mesmo, num caderninho, o que você achar mais seguro, anota. Anota com o máximo de detalhes que você conseguir, porque isso vai fazer toda a diferença se realmente você precisar daquela memória. Claro que a gente não pode anotar tudo que se passa no nosso dia, mas, né, a gente consegue pelo menos tentar fazer uma seleção daquilo que possa ser relevante e de aquilo que a gente acha que possa ter uso mais à frente, e aí essa coisa a gente tentar anotar com o máximo de detalhes possíveis, realmente para que a gente não seja enganado pelo nosso A cérebro. mente é um labirinto sem fim. Em ondas cerebrais eu mergulho assim. Adriano Freitas no comando. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Neuropsicologia Clínica, Intervenção e Neuropediatria. Nesse episódio a gente falou sobre as mentiras que o cérebro nos conta. Semana que vem eu estou aqui com mais um episódio. Te aguardo, hein?